Chegamos agora no momento do Sermão do Monte, que é o ápice do sermão, é o momento do apelo, tá? Jesus ele vai mostrar aqui duas portas e dois caminhos. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Versículos 13 e 14. Então, Jesus mostra aí, ele é bem claro e direto, né? Ele mostra duas opções. Tem uma porta larga, que leva para um caminho largo, que é fácil, que é confortável e que conduz para a perdição. E tem um caminho, uma porta que é estreita, que leva para um caminho que é estreito, que é difícil, que é apertado, mas que no final dele conduz para a vida. Então ele só dá duas opções, irmãos. E esse tipo de apelo está cada vez menos popular, né? Porque a gente vive na época do ser flexível, né? Muito flexível, muito personalizado, né? Personalité. Tem gente que quer um caminho específico, né? Do mesmo jeito que eu configuro o meu celular com as minhas preferências, minha televisão, meu carro, eu quero configurar um caminho para mim. Ah, por que só tem dois caminhos? Por que não tem um terceiro? O pessoal não fala aí fora que todos os caminhos levam a Deus? Não tem esse negócio? Então a vibe hoje em dia é essa. Isso não está muito popular, não. Mas a palavra ela não se guia por popularidade, né? A palavra é a palavra, ela é imutável. Então hoje, querendo ou não, gostando ou não, continua havendo só dois caminhos. Só existem dois caminhos. E aí, às vezes, a gente pode falar assim, tá, beleza, cara, mas isso aí é um cuidado que é para o mundão, né? Isso aí, esse alerta, porque eu tenho certeza, se qualquer pessoa chegar aqui com o microfone e perguntar para a igreja, qual o caminho que você escolhe? O largo ou o estreito? Eu não preciso nem explicar muito sobre o caminho largo, sobre o caminho estreito, todo mundo vai levantar a mão falando que escolheu o caminho estreito. E amém, glória a Deus por isso, né? Eu ficaria assustado se alguém estivesse aqui na igreja falando que quer o caminho largo. Mas, irmãos, o ponto aqui que a gente pode tomar para nós, enquanto cristãos, é tomar o cuidado para o nosso GPS não levar a gente para o caminho errado, o caminho que a gente não escolheu, porque muitas vezes a gente escolhe o caminho. Uma coisa é você escolher o caminho, outra coisa é você permanecer no caminho. Porque às vezes, como acontece com a gente quando está andando num lugar que a gente não conhece muito, e aí o GPS manda a gente para fora. E aí, por isso que é importante a gente conhecer o caminho, conheça o caminho, estude a palavra, para que você saiba quando você estiver saindo desse caminho, sabe? E uma das formas da gente perceber, você começar, esse caminho está muito confortável, está muito gostosinho, né, tal, é um sinal de alerta. Não que a sua vida tenha que ser um sofrimento aqui na terra, não. Você vai ser bem-aventurado, tudo, mas o caminho é estreito, irmão. Sabe o que significa o caminho estreito? Você sabe que você vai andar numa situação, como é que eu posso dizer? Pouco comum, digamos assim, porque o caminho confortável, o caminho largo, eu gosto muito daquela abertura do The Chosen, que mostra aqueles peixinhos, aquele monte de peixe nadando assim, e que tem alguns peixes coloridinhos ali que estão nadando o contrário. Nadar contrário à correnteza dá mais trabalho. Por isso que não é tão confortável, porque você vai remar contra a maré. Porque se eu ligar o piloto automático, eu vou obedecer a minha carne, eu não vou ter que lutar muito, eu não vou ter que me esforçar. Lembra que a gente está falando desde o começo aqui do reino que é conquistado à força. Então, há de ter da nossa parte um esforço. Então, é estreito. É difícil esse caminho. Então, irmãos, a gente precisa saber que se está muito tranquilão, é um sinal de alerta também. Tá? A gente tem que ficar ligado. E conhecer o caminho. Temos que buscar conhecer esse caminho, sabe? Para saber se a gente está andando ou está desviando dele. Amém? Tudo que a gente falou aqui do Sermão do Monte serve de um mapa para a gente entender se a gente está no caminho ou não está no caminho. Se a gente está no largo ou está no estreito. A gente falou aqui de justiça, né? Justiça religiosa e aquela justiça no coração mesmo, ou seja,
A justiça religiosa é eu tentar ser uma pessoa melhor por esforço próprio. A justiça, que é aquela que vem no nosso coração mesmo, não é você tentar ser alguém melhor, é você nascer de novo. É você reconhecer que está estragado. Você precisa nascer de novo. E aí você nascendo de novo é uma transformação gerada de dentro para fora, que começa no nosso coração. O Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Então, a justiça aponta se o caminho é largo, se o caminho é estreito. A recompensa, eu estou esperando a recompensa dos homens, eu estou no caminho largo. Eu estou esperando a recompensa de Deus, eu estou no caminho estreito. O tesouro, eu estou olhando, minha mente está muito terrena, muito preocupado com as coisas da terra, eu estou trilhando o caminho largo. Eu estou pensando nas coisas do céu, caminho estreito. Percebe que se a gente andar no natural, se a gente parar de se esforçar, a tendência é que devagarzinho a gente vai trilhando o caminho largo, tá, irmãos? Tá? Não vamos achar que nós somos bons, que se a gente relaxar a gente vai continuar no estreito, não. Nós somos mal, nosso coração é mal. E a gente precisa todo tempo estar na dependência de Deus para a gente continuar no caminho estreito. Se a gente soltar a mão de Deus, a gente vai rapidinho para o caminho largo. A condição, se eu estiver andando em trevas, aí está bem óbvio, né? Eu estou no largo, se eu estou andando na luz, eu estou no estreito. Se o meu Senhor é o dinheiro, se na minha cabeça está focado em dinheiro, 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 e ele toma conta da minha vida, eu estou lá no largo, o caminho está gigantesco ali. Se o meu foco é em Jesus, se eu tenho Ele como meu Senhor, o Senhor da minha vida, eu estou no caminho estreito. Se a minha ambição são coisas materiais, eu estou no largo. Se a minha ambição é o reino, a justiça de Deus, eu estou no estreito. E aí também não quero que ninguém também vá para o outro extremo de falar assim, meu Deus, se me deu vontade de comprar um celular novo, que nem eu acabei de comprar um celular, vou trocar de carro, meu Deus, agora eu estou no largo. Não, irmãos, é você colocar isso, deixar isso entrar no seu coração, do ponto de vista de tomar o seu coração. Sabe, você não tem mais tempo para Deus, isso começa a roubar tudo que toma o lugar de Deus no seu coração, aí você tem que se preocupar. Eu posso ter um carro novo e isso não tomar o lugar de Deus no meu coração. Muitas vezes a pessoa não recebe um bem material porque Deus sabe que aquilo vai tomar o lugar que é só dele, no coração da pessoa. Ela não está preparada para receber, sabe? Então, não estou dizendo que a gente tem que ser pobre, sabe? Andar com a roupa sempre rasgada, velha, não pode pensar em nada de bom. Não, não é isso. Você pode buscar, né, coisas na terra, sim. Né? Nós estamos vivendo aqui ainda, a gente não é anjo. Mas isso não pode tomar o seu coração. Amém? Isso não pode ser o seu tesouro. Beleza? Então, irmãos, as coisas a forma como a gente lida as questões da nossa vida, né? A nossa ambição, como você lida com dinheiro, justiça, tudo isso vai apontar para o caminho que você escolheu. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.